Pessoal, tudo bem? Aqui está falando o professor Renato e na aula de hoje nós vamos começar a falar um pouquinho sobre água, mais especificamente sobre águas no mundo e no Brasil. Inicialmente nós vamos falar sobre alguns conceitos gerais associados à disponibilidade, né, a proporção de água pelas regiões, alguns conceitos importantes sobre o ciclo da água, sobre os rios, as bacias hidrográficas, para depois a gente poder falar um pouquinho sobre o uso, os diferentes usos, os impactos ambientais, entre outras questões importantes associadas principalmente às bacias hidrográficas brasileiras. A primeira coisa que a gente precisa falar sempre quando a gente fala de água é sobre a disponibilidade e a proporção de água. A gente tem que sempre lembrar que aproximadamente 97% de toda a água que existe no planeta Terra é salgada. Portanto, existe uma proporção de água doce muito pequena, que é basicamente a água que a gente usa para todas as finalidades da sociedade, né? Nós utilizamos a água salgada única e exclusivamente como base de navegação para o comércio, né? E para alguma outra questão associada à pesca de tipos de peixes que vivem nessas águas. Em relação à água doce, apenas 2,5%, né, ou seja, a maior parte, está concentrada nas geleiras e nos subsolos, água subterrânea sendo de difícil acesso. Ou seja, da proporção da água doce que existe, né, nós temos muita pouca água disponível para a gente. Então a gente sabe que ela pode ser encontrada principalmente na forma como a gente necessita, né? Na forma líquida, a gente consegue encontrar ela em lagos, né? A gente consegue encontrar ela em rios, né? E em algumas camadas superficiais, né? Ou seja, subterrâneas, mas só muito superficiais, ou seja, não tão profundas assim, né? Então a gente precisa entender que além disso tudo, né, ou seja, além da pouca disponibilidade de água doce e das dificuldades de encontrá-la, né, em ambientes naturais, a gente tem que entender que essa água ainda está mal distribuída por todo o planeta. Existem regiões que têm muito mais água do que outras regiões. E o Brasil, por exemplo, é um dos países, né, por diversas questões naturais, que tem uma das maiores, né, se não a maior, a quantidade de água doce do planeta, sendo responsável por aproximadamente 13,5% de toda a água doce do planeta. Ou seja, a gente tem que entender que nós temos, em relação à água, um grande ativo, né? Porque a água a gente sabe que é a base de toda a vida. A gente sabe que tem regiões que, além da dificuldade de se encontrar água doce, né, no planeta como um todo, tem regiões que têm mais dificuldade ainda, como algumas regiões da África, algumas regiões do Oriente Médio, até mesmo algumas regiões no Brasil, né? Se a gente pensar no Brasil como um todo, existem regiões dentro do nosso território que têm uma dificuldade muito grande de se encontrar água doce, né? Enquanto outras regiões nós temos água em nível abundante, em quantidades absurdas, como por exemplo a bacia amazônica, né? Como por exemplo algumas regiões do litoral do sudeste, na região sul, né? Então nós precisamos entender que nós temos uma disponibilidade diferente de água para cada um dos lugares, em relação aos países e dentro até mesmo dos países também. Então a gente pode ver, né, essa imagem aqui importante que vê basicamente a proporção da população com acesso à água potável, né? Nós temos aí algumas regiões que têm a população, a grande maioria tem acesso à água potável, mas a gente pode ver algumas regiões mais claras, né, principalmente em que existe gente que grande parte da população, né, não tem acesso à água potável, né? Então a gente vê uma diferença, uma disparidade em relação à proporção da população de cada um dos países, de cada uma das regiões que tem acesso à água potável. Lembrando que a água potável é aquela água pronta para o uso, né? Ou seja, água doce e limpa, acima de tudo, em estado líquido, obviamente. Quando que a gente fala de água, é importante a gente lembrar que a água, né, ela está presente no meio ambiente através de um processo que a gente chama de ciclo hidrológico ou também de ciclo da água, mais popularmente conhecido como ciclo da água. Esse ciclo, entender, né, os movimentos, todas as pequenas partes que compõem o ciclo da água é extremamente importante para a gente acabar com uma das ideias principais, né, que estão aí na boca do povo, como a gente pode dizer, de que a água está acabando, né? Essa fala de que a água está acabando, ela é, de certa forma, uma incorreção, né? A gente não pode dizer uma mentira, mas é uma incorreção. Porque quando as pessoas dizem que a água está acabando, na verdade elas querem dizer que a água está sendo tão mal usada, né? Ou tão pouco tratada após o seu uso, que grande parte da água que deveria estar apta para ser usada, nesse momento está suja. Então a gente pode dizer que a água não acaba, porque ela não desaparece. Ela vai estar presente no meio ambiente, talvez em outra forma, né? Forma do estado físico, pode estar na forma gasosa, na forma sólida, né? Ou na forma líquida,
pode estar presente em outra localidade, em outro processo do ciclo, ou está disponibilizada, que é a maior quantidade dela, de forma suja, né? Porque em algum processo do ciclo, principalmente naquelas partes em que o ser humano está inserido, essa água ela pode ser suja. E se ela não for limpa, ela vai estar inapta para o uso, ou seja, não vai ser boa para o uso, né? Vai gerar problemas, principalmente uma série de doenças. Então a gente sabe que a água ela funciona num ciclo. E esse ciclo basicamente está composto de uma série de questões que é a água, né, devido ao calor, ela evapora, a partir da evaporação ela condensa, se transforma em nuvens e chuva, né, e precipita, que é basicamente a chuva. Essa precipitação pode se dar nas regiões mais frias através da neve, nas regiões mais quentes através da chuva. Essa chuva ela vai escorrer pelo relevo, pelo solo, né? Em alguns determinados lugares ela vai infiltrar, né? E ser armazenada pelos lençóis freáticos ou pelos aquíferos, ou então ela vai correr rumo a um rio, a um lago, né? Ou até mesmo novamente em relação ao mar. E aí todo o processo vai se iniciar novamente. Portanto, a gente pode ver que nesse processo não há perda de água. A água não desaparece em algum momento. Não existe nenhuma seta que não se conecta com outra seta. Então existe um ciclo. Né? E esse ciclo é constante, eterno. Modifica, obviamente, a velocidade dele de acordo com as estações do ano e tal, mas, de fato, ele acontece sempre. O grande problema é que, em algum momento desse ciclo, principalmente na parte, né, do solo, né, das grandes cidades, do escoamento superficial ou da infiltração, essa água pode se sujar, ou até mesmo também na atmosfera através dos gases poluentes que nós lançamos. Então, o ser humano ele não acaba com a água, ele suja a água e a torna imprópria para o uso. E aí, quando a gente fala dos principais problemas, né, um dos principais problemas está associado ao escoamento superficial. O que é o escoamento superficial? A gente sabe que o solo, quando não está coberto, né, por asfalto, por cidade, ele tem uma capacidade de reter e filtrar a água. Essa água vai ser armazenada num lençol freático, num aquífero. Em algum momento ela vai aflorar, ou seja, vai reaparecer no meio ambiente, vai evaporar e iniciar todo o ciclo novamente. O que acontece é que, gradativamente, com o crescimento urbano, com o crescimento das cidades, né, o escoamento superficial vai diminuindo. Por quê? Porque os seres humanos vão construindo estradas, vão construindo áreas asfaltadas que evitam que essa água infiltre no solo. Portanto, essa água vai carregar todas as impurezas diretamente para o curso do rio, sem passar pela infiltração, que é um processo basicamente natural de filtragem. E quando ele vai passando, né, por essa área aí urbana, por essas áreas impermeabilizadas, que a gente chama, ou seja, de asfalto, ou seja, não há infiltração, ele volta para o rio, né, ou para o curso de água normal e evapora, carregando todas aquelas substâncias, ou seja, vai sujando cada vez mais. Então é importante que em todas as cidades existam áreas que possa escoar, porque além disso tudo, a gente sabe que áreas com pouco escoamento superficial, como as áreas principais, as grandes áreas urbanas, tem uma tendência, principalmente nas épocas das grandes chuvas, a alagarem, e aí geram outros problemas, né, associados principalmente ali ao esgoto, né, ao lixo, né, à proliferação de doenças. Então a gente sabe que é sempre importante que tenha escoamento superficial. É sempre importante que haja escoamento, mas é sempre importante também que haja infiltração, até mesmo para que o solo fique úmido o suficiente para que se possa plantar, para que o solo fique, né, um solo que a gente pode chamar de fértil. E aí, outro componente importante quando a gente fala de água, obviamente, são os rios. Primeira coisa importante é entender o que é um rio. O rio é um curso de água que corre naturalmente de uma área para outra, sempre da área mais alta para as áreas mais baixas, né, graças ao efeito da gravidade, e aí ele vai desembocar sempre em algum lugar, ou seja, vai terminar o seu curso, o seu correr, né, em algum lugar, sendo um lago, geralmente, ou um mar. Então, esses cursos de água, esses rios, né, se formam a partir da chuva, que é absorvida pelo solo, né, e essas áreas impermeáveis, né, elas vão se tornando tão cheias, tão cheias, tão cheias de acúmulo de água, que em algum momento esse lençol freático acaba aflorando. Aflorando, ou seja, ele acaba aparecendo na superfície. E aí ele vai começar a correr pelos caminhos, né, do relevo, né, que a gente chama essa área onde existe um afloramento desse lençol freático de uma nascente. Todo rio tem uma nascente e todo rio tem o seu curso, seus afluentes, né, e também uma foz. Então, geralmente,
essas nascentes acontecem em áreas muito impermeabilizadas, né, com muita água, essa água acaba aflorando e aí vai correndo, e geralmente são em áreas mais inclinadas, onde tem um acúmulo de chuvas, né, onde tem um solo propício para esse acúmulo de água, entre outras questões importantes. Algumas características importantes quando a gente fala de rio. Todo rio tem um tipo de regime, né? A gente tem aqueles rios, ou seja, o tipo de abastecimento, o que faz aquele rio correr. Né? Nós temos aqueles rios que são pluviais, que são aqueles que são abastecidos pela água da chuva. Nós temos aqueles rios que são nivais, abastecidos pelo derretimento das geleiras. No caso brasileiro, a gente tem muito pouco aspecto de rios nivais. E nós temos aqueles pluvionais, que são basicamente os que são associados aos dois. Né? Ou seja, tem derretimento de geleiras, mas também são abastecidos pela corrente das chuvas, né? Que é muito comum que todos os rios que sejam nivais estejam associados também a um determinado momento do ano, pelo menos, a um tipo de ação da chuva. Tipo de drenagem, né? Nós temos, ou seja, para onde esse rio vai, né? Nós temos aquela exorreica que deságua no oceano, ou seja, o rio que vai em direção ao oceano. Nós temos a endorreica que deságua dentro de um continente em uma outra região, né? E temos a reica, aquele que não tem definido, né? São aqueles rios que aparecem geralmente em determinadas épocas do ano, mas desaparecem, né? E tem um relevo, né, que se transforma rapidamente, né? E isso faz com que os rios apareçam e desapareçam, portanto eles não têm um correr, né, um tipo de curso definido, né, que aparece todos os anos, aparece em determinadas épocas, de acordo principalmente com épocas mais chuvosas. Outro tipo de característica importante são os tipos de lugares que eles percorrem. Nós temos os rios de planalto e os rios de planície, e nós vamos abordar mais especificamente mais à frente quais são as diferenças e as importâncias. Mas só para a gente iniciar, os rios de planalto são aqueles que ocorrem nas áreas mais altas, são extremamente importantes, principalmente para a obtenção de energia hidrelétrica. Afinal de contas, se utiliza a queda da água, né, as quedas de água, ou seja, os desníveis, para captar essa energia gerada pela água. Já os rios de planície são aqueles que são em áreas mais planas e mais baixas, portanto, são melhores para a navegação, amplamente utilizados para isso. Então, nós temos esses dois tipos de rio, né, associados aos relevos. E outra questão importante também está associada ao clima geral, né? Os rios eles são amplamente influenciados pelo clima, já que a gente já disse que eles são geralmente associados ao derretimento de neve ou à quantidade de chuvas. Então nós temos aqueles rios que são perenes, ou seja, não secam, estão o ano inteiro. Obviamente que as vazões, a quantidade de água que corre nele modifica de acordo com as chuvas, mas eles estão sempre lá, com menor ou maior volume de água. Já os intermitentes são aqueles que o volume de água diminui tanto que eles são capazes de secar nos períodos mais secos, né? Nós temos uma série de rios intermitentes no Brasil, principalmente nas áreas mais secas do Nordeste. E aí, quando a gente fala de rio, a gente tem que sempre falar de bacias hidrográficas, né? O que são bacias hidrográficas? Bacias hidrográficas são um tipo de forma de classificação que a gente chama de acordo com algum rio maior, né? A gente pode dizer assim. A gente sabe que os rios distribuem-se hierarquicamente. O que significa isso? Nós temos um rio central, um rio grande e seus afluentes. Então formam uma rede composta pelo rio principal e os seus afluentes, né? Ou seja, os rios que desembocam e abastecem esse rio principal. E a área de drenagem é a área do relevo, né, que faz com que toda a chuva que cai naquela determinada região corra diretamente por meio dos afluentes para o rio principal. E essa área de drenagem, obviamente, está associada às áreas mais altas. A gente pode ver aí nessa imagem da direita, né, da bacia hidrográfica do rio A e a bacia hidrográfica do rio B, né, uma área, dois relevos, né, o relevo central que divide as bacias, né, ou seja, toda a chuva que cai nessa região, dependendo de onde ela cai, ela vai correr para o rio A ou para o rio B. E essa bacia hidrográfica, ou seja, todas as formas de afluentes que correm para o rio principal A e todas as formas que correm para o rio principal B. Nós temos uma série de bacias hidrográficas no Brasil. Então existe uma ligação estreita entre o rio e o relevo. A gente sabe disso, afinal de contas, né, é a forma do relevo que abastece o rio. Né? A gente sabe que as águas dos rios realizam um processo erosivo, vão carregando pequenos sedimentos, né, e vão sendo depositados em outros lugares. Esse caminho, né, curso, a gente chama esse caminho do rio que a gente chama. E ele sempre vai do lugar mais alto, né, para o lugar mais baixo. Então nós temos os cursos altos, médios e baixos, ou superior, intermediário e inferior. Né? Então, de acordo com a declividade, ou a inclinação. Então, as áreas mais inclinadas, alto curso. As áreas menos inclinadas, mais recortadas, né, com grandes curvas e tal, nós já temos ali os médios cursos. E aquelas áreas mais planas, né, com maior
possibilidade de navegação, nós temos os baixos ou cursos inferiores. Como eu já disse ali, em relação aos tipos de relevo associados aos tipos de rio, né, os rios de planalto, né, ou então as áreas dos cursos superiores são amplamente utilizadas, né, cursos superiores intermediários para fazer essas hidrelétricas, já as áreas de planícies ou os cursos inferiores para navegação e também para irrigação de grandes plantações. Para a gente poder finalizar, a gente está falando de todo o processo, desde as nascentes aos cursos, às bacias hidrográficas, mas nós precisamos também falar da finalidade, quando é que o rio chega em algum lugar. Né? A gente sabe que o rio pode desaguar em outros rios, né? E a gente chama esses rios que desaguam em outros rios de afluentes, mas também pode desaguar em outras áreas. Né? A desembocadura, o final do rio. A gente chama o final do rio de foz. E a foz pode se dar basicamente de duas formas. Nós temos aquela foz em estuário, onde existe uma desembocadura, ou seja, um fim do rio largo e profundo, com apenas um canal de escoamento, ou seja, uma área somente, onde as águas correm com grande força e sem obstáculos, e nós temos também a foz em delta, que forma, né, esses pequenos canais, como a gente pode ver na imagem aí, que são amplamente utilizados, principalmente são áreas muito férteis, porque além dessa água, desses pequenos canais que trazem muita umidade, nós temos os micro-organismos, os sedimentos que são trazidos ao longo de todo o curso do rio, que desembocam e se depositam aí. Então são áreas muito férteis e muito úmidas, portanto, muito importantes, principalmente por uma série de estabelecimentos, como, por exemplo, o estabelecimento de uma série de civilizações, como a civilização egípcia, que se deu no delta do Nilo, entre outras importantes. Bom, continuando um pouquinho sobre o que a gente anda falando de água, né? Nós já falamos um pouquinho sobre os rios, sobre a disponibilidade, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre o uso da água. Entender como os diferentes tipos de uso da água geram diferentes tipos de impacto, principalmente associados àquilo que a gente disse quando a gente falou do ciclo da água, né? Do ciclo hidrológico, que está associado principalmente ao mau uso da água, né? O uso que gera impactos ambientais, principalmente poluição. Portanto, a gente já disse e repetimos, a água não acaba, ela se torna imprópria para uso. Quando a gente fala de uso de água, a gente tem que lembrar muito especificamente de quem usa a água. Nós usamos a água, os seres humanos e as criações humanas, obviamente, quando a gente fala dos animais para corte, utilizados para alimentação, como principalmente a grande quantidade de gado que nós temos, né, associados ali ao gado de corte para fazer carne, né, para as mais diversas sociedades. Então a gente sabe que a expansão, né, demográfica, a quantidade de população, né, ampliou e muito a quantidade de uso de água. Né? Nós sabemos que também uma série de outras questões, como o modo de vida, a quantidade de produtos industrializados, a quantidade de carne que nós comemos, a quantidade de água que nós utilizamos para as mais diversas atividades domésticas, higiênicas, entre outras, geram um consumo em excesso que não estava que não era comum, né, em gerações anteriores. Ou seja, a cada ano que passa, nós utilizamos muito mais água diretamente e indiretamente, principalmente nos grandes centros urbanos. E nós podemos ver aqui dois gráficos, né, do crescimento da população e também, ao mesmo tempo, do crescimento do uso da água, nós podemos perceber que o crescimento é semelhante. Quanto mais população, mais uso de água. Mas uma coisa importante a gente lembrar, a água, diferentemente do que se pensa, né, o grande uso da água está associado inicialmente à agricultura e à indústria. O uso doméstico, por mais que seja também importante de ser manejado, cuidado, né, em muitos dos momentos, né, que a gente diminua o nosso uso em casa, o uso doméstico da água é o menor dos usos em relação às outras duas atividades que usam muita água, como, por exemplo, a agricultura e a indústria. Como a gente já disse, né, grande parte, se a gente for pensar no geral, a gente já falou um pouquinho da distribuição desigual de água no mundo, né? Se a gente pensar dessa água, dessa pouca água doce que existe no mundo, 70% aproximadamente dela é utilizada na agricultura, 22% basicamente utilizado para a indústria e 8% utilizado no uso doméstico, ou seja, aqueles pouquíssimos porcentagem que existe de água doce na água geral do mundo, daquela pouquíssima porcentagem de água no estado líquido e de fácil acesso que existe dentro da água doce, ou seja, da pouca água que existe em relação ao geral,
né? Ainda utilizamos muito pouco, outras atividades utilizam muito mais. E é importante que quando a gente pensa em racionamento, em diminuir os usos de água, nós podemos pensar não somente no nosso uso doméstico, que é importante, obviamente, mas que nós podemos pensar também nos usos de quem mais gasta água, na agricultura e na indústria. Obviamente, a gente tem que pensar que grande parte do uso de agricultura é utilizada para nos alimentar, né? Mas será que todo esse uso é feito de forma consciente? Será que não existe desperdício como existe nas nossas casas? Será que não existe desperdício e mau uso na indústria como existe nas nossas casas? É preciso que a gente fique vigilante no uso, principalmente nessas duas etapas de utilização, que utilizam quase 90% de toda a água do planeta. Água, obviamente, doce e de fácil acesso. Outra questão que a gente precisa entender também é que, além disso tudo, e a gente já discutiu isso um pouquinho, a água está distribuída de modo desigual no mundo. A gente não pode falar de uso, né, para todas as localidades, sabendo que as diferenças existem entre as localidades. Se a gente olhar aí nesse mapinha, a gente vai ver que existem lugares que temos escassez, né, física de água. Outros lugares nós temos escassez econômica de água. E é importante a gente lembrar disso tudo. Existem regiões que, devido a uma série de condições climáticas, têm pouca água. Né? O solo não consegue reter água, chove pouco, né? A circulação atmosférica não leva tantas massas úmidas para a região. Isso são fatores, né, naturais, portanto, disponibilidade física. Né? O caso do Brasil não é assim. O Brasil temos uma grande disponibilidade física, muita água. A gente já discutiu isso, né, anteriormente. Mas nós temos também as questões associadas à disponibilidade econômica. O que é disponibilidade econômica? Nós sabemos que conforme o uso vai aumentando, né, e a quantidade de água vai ficando cada vez mais restrita no planeta como um todo, a água vai ganhando valores. Né? Nós pagamos pela água. O problema é que quanto mais a procura é maior e menor é a oferta da água, mais cara a água fica. E se mais cara a água fica, algumas pessoas não poderão comprar. E tem gente que tem água na sua região, mas mesmo assim não pode pagar por ela. Portanto, ela tem disponibilidade física de água, mas não tem disponibilidade econômica. Portanto, existem regiões no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente fala no nosso caso aqui, o Rio de Janeiro tem disponibilidade física. Nós temos água suficiente para toda a cidade, né? Só que a cidade foi crescendo muito e em algum momento vai faltar água. E aí, para quem que falta água? Para quem tem a disponibilidade econômica, né? Quem tem dinheiro para pagar pela água recebe água, quem não tem dinheiro para pagar por água não recebe água. Então nós temos, por mais que a água muitas das vezes esteja mais próxima dessas pessoas que não têm dinheiro do que das pessoas que têm dinheiro, né? Isso a gente fala do Rio de Janeiro, mas a gente pode pensar disso em todas as grandes cidades do planeta que existe problema associado à distribuição de água. Outra questão importante é que todas essas escassez, ou seja, a falta de água, tanto econômica quanto física, né, geram tensões políticas. E a gente já falou aí das escassez, do fato das diferenças entre as duas, mas a gente precisa entender que, se a gente pensa que a água é um bem essencial para o planeta, né, porque a água está associada, como a gente já viu, à agricultura, à produção de comida e à produção de bens econômicos associados à agricultura, ao comércio. A água está associada à indústria. E, obviamente, a água está associada à higiene, né, à manutenção da vida como um todo. Portanto, a água é bem essencial. E se cada vez mais água faltar ou tiver menos água para mais pessoas, a água, no futuro próximo, será um problema político. E um político no sentido de os países terão que discutir como fazer com que todos tenham água, ou todos não terão água. Alguns terão água, outros não terão. Se alguns não tiverem, mas a água não é bem essencial, a água tem dono ou a água é do planeta? São uma série de questionamentos que a gente precisa entender e a gente percebe que diversos analistas políticos sabem que, da mesma forma como o petróleo hoje é o bem essencial que movimenta e gera uma série de conflitos e movimenta a economia, a água pode se tornar esse bem no futuro. A água pode ser o ponto central de uma série de conflitos. Conflitos que já existem, de forma regionalizada, entre um país e outro, entre uma região e outra, entre um bairro e outro. Mas será que um dia, quando a disponibilidade e a dificuldade de achar água, principalmente água limpa, será tão grande, será que algum dia isso não gerará um problema muito maior, como, por exemplo, uma guerra associada à água? A gente não sabe. Para a gente não chegar nesse futuro caótico, o que a gente precisa fazer é cuidar da água, porque, como a gente já disse, a água não acaba.
a água fica imprópria. Portanto, não podemos deixar que ela fique imprópria. E aí, para a gente poder entender um pouquinho também da desigualdade associada à água no mundo, vamos dar uma olhada aí, né, no como a gente precisa e como se dá o uso de água nos lugares. Se a gente pensar aí, segundo, né, as diversas organizações, né, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, seria necessário para cada pessoa, né, cada indivíduo, usar aproximadamente 50 litros. Quando eu falo 50 litros, a gente está falando de todos os aspectos da vida, desde o banho, a produção de comida, né, a beber água, né, e etc. Então, 50 litros seria o essencial. Mas a gente pode perceber que um cidadão canadense, por exemplo, tem a disponibilidade e usa até 600 litros diários. Né? Um norte-americano, 350 litros. Um japonês, 350 litros. Mas existe um africano, principalmente da região subsaariana, que usa 20 litros, ou seja, ele está abaixo da média ideal. Portanto, enquanto uns têm a disponibilidade e usam e podem usar muito mais do que outros, né, alguns não têm essa questão. Segundo alguns dados, aí, a gente tem pelo menos 1,1 bilhão de pessoas vivendo sem água potável, ou seja, sem água em condições básicas. E isso a gente vai discutir depois, mas gera uma série de problemas, principalmente uma série de doenças. A maior quantidade de mortes no mundo está associada a doenças associadas à água de má qualidade, né? E a gente está fazendo aí, por exemplo, qual seria o uso ideal no cotidiano? Olha aí, 24 litros no banho, 18 litros em descarga aplicada 3 vezes, né, pelo menos ao dia, lavar as mãos constantemente, que nesse momento é tão importante, né, 3,2 litros, né, 2,4 litros de escovar o dente, 2 litros de água bebida daria mais ou menos 49,6 litros, o que estaria dentro da média ideal. Obviamente vão ter casos que vamos utilizar mais, menos de uma região, de uma área para outra, né? Maiores necessidades aqui, menores necessidades ali, mas a gente precisa entender que existe uma desigualdade muito grande no acesso à água. E desigualdade no acesso à água é desigualdade no acesso à comida, à saúde, entre uma série de outras questões importantes. Bom, além das questões associadas, né, à desigualdade de água que nós temos no planeta como um todo, né, disponibilidade física, disponibilidade econômica, como a gente já discutiu, existe um problema muito sério, que é a poluição. Né? Como a gente já disse, a água não acaba, a água se torna imprópria, e ela se torna imprópria principalmente devido a esse grande problema, que é a poluição da água como um todo. Né? O que seria a poluição para a gente poder entender basicamente? Poluição é o lançamento de detritos na água. Detritos são pequenas partículas, né, sujeira e tal, de rios, oceanos e a contaminação dos lençóis freáticos por componentes orgânicos oriundos do chorume de lixo de cemitérios e também de agrotóxicos, né? O que seria basicamente isso? A gente sabe que em muitos momentos, né, durante a agricultura, se utilizam agrotóxicos, defensivos agrícolas, uma série de produtos químicos, né, para poder proteger de pragas, né, fortalecer a plantação, entre outras questões. O que é importante a gente entender é que todos esses processos, né, quando a água da chuva chega, né, esses componentes químicos vão para os lençóis freáticos, né, e sujam, né, de diversas formas possíveis, né, o tipo de água que vai começar aquele ciclo de evaporação e tudo isso. Outra questão importante, né, que nós temos aí o vinhoto, né, na fabricação de açúcar e do álcool, além de vazamento de tanques, armazenamento. Existe uma série de tipos de poluição que também pode se dar principalmente na relação entre a infiltração, né, a chegada no lençol freático, nos aquíferos, e o processo de afloramento e evaporação. Então, nós temos ali aquela sujeira superficial que acontece nos ambientes urbanos, lixo, né, detritos, sujeira, né, essas questões, e nós temos também aquelas questões que infiltram, né, que sujam principalmente os lençóis freáticos. E aí a gente chega nos problemas muito sérios em relação a isso, né? Cerca de 3 bilhões de habitantes do nosso planeta estão vivendo sem o mínimo necessário de condições sanitárias. Como a gente já disse, né, pelo menos 1 bilhão não tem acesso, né, está escrito 1 milhão aí, mas seria bilhão, como a gente viu no gráfico anterior, não tem acesso à água potável. Né? Uma grande quantidade de pessoas utiliza a água e tem que ela tentar tornar potável, ou seja, esquentar, ferver, essas questões, para tentar dar o mínimo de condições, né, de sobrevivência para a sua família, para a sua região, para poder utilizar aquela água para questões mais simples, como, por exemplo, cozinhar, tomar banho, limpar, escovar os dentes e assim por diante.
Esses graves problemas espalham diversos tipos de doenças, como diarreia, né, esquistossomose, hepatite, febre tifoide, como eu já disse, a maior quantidade de mortalidade do planeta está associada a doenças que poderiam ser prevenidas se todos tivessem água potável, né? Ou seja, 5 milhões de pessoas por ano morrem devido a problemas associados à falta de água. 5 milhões de pessoas por ano. Muito mais, né, do que a gente vê de mortalidade, por exemplo, que vai chegar, por exemplo, a um ano dessa doença que nós estamos passando agora, como a Covid-19. Né? Provavelmente em um ano nós não teremos 5 milhões de mortes por causa dessa pandemia, mas em um ano nós teremos 5 milhões de mortes por falta de água potável. Então, a escassez, a falta de água associada ao mau uso ampliam também a procura e a transformação da água em bem econômico, o que pode ampliar e gerar cada vez mais problemas, ampliar cada vez mais os números de pessoas sem água e gradativamente de pessoas morrendo pela falta de água. Outra questão que a gente precisa entender do uso da água, que também gera poluição, mas que também é um bem importante da gente entender, é a questão da navegação. Né? A água é amplamente utilizada para navegação e isso gera impactos ambientais. Além das questões naturais que são muito importantes para a economia e para a manutenção da vida da população, os oceanos e os mares também são importantíssimos no papel econômico relacionado à navegação. A gente sabe disso. Né? Grande parte de toda a mercadoria, 70% pelo menos de tudo que nós compramos, né, principalmente de coisas importadas que vêm de fora, vem por meios marítimos, navegação. Os portos são extremamente importantes. Então a gente precisa entender que entender a água também entendê-la como ativo econômico, né? Ativo econômico não só para a pesca, mas também, né, para a navegação. Outra questão importante é que em algumas regiões elas são bastante utilizadas para transporte de pessoas, como é o caso, como a gente vai ver mais à frente, da bacia amazônica, que utiliza, né, como se fosse o Rio Amazonas, a estrada do norte. Né? Eles utilizam amplamente a navegação, né, pela impossibilidade mesmo de poder construir grandes estradas, a navegação é muito mais prática, né, muito menos danosa ao meio ambiente, não modifica a floresta e também menos impactos, né? Ou também já utiliza mesmo a força do rio, né, a correnteza, então você tem menos custos também, importante. E a gente mostra que isso, a navegação fluvial, que é esse tipo de navegação para transporte de pessoas, né, principalmente internamente nos lugares, né, a gente não vê grande navegação fluvial intercontinental, né? As pessoas geralmente não navegam de um lugar para o outro como um meio de transporte, porque não é tão rápido assim, mas de um país para um outro, ou de um continente para o outro, mas de uma região para outra. Dentro dos países ela é muito comum. Essa navegação fluvial aproveita a água dos rios para transporte de mercadorias, né? Em relação interna ali, principalmente de uma região, de uma área para outra, né? E pessoas, assim como a marítima, e apresenta, obviamente, custos mais baixos e emissão de poluente menor. Então, também seria, se a gente potencializasse cada vez mais isso, seria uma saída muito importante, né, para entender, né, e para diminuir os impactos ambientais, que em algum momento também chegam lá no próprio ciclo da água, como a gente já viu no início da aula. Outra questão importante quando a gente fala de água é falar de energia. Né? A gente está falando de rios, né, de utilização de água doce, e grande parte da energia de diversos países, e no caso brasileiro, né, vem também dos rios. Os rios são amplamente utilizados para fazer energia, como a gente pode ver aqui, né, uma usina hidrelétrica como a usina de Itaipu, que é essa que está na imagem. A produção de energia hidrelétrica, né, ela é amplamente importante, mas também tem uma série de questões que a gente precisa discutir. Né? Ela exige a construção de represas que causam grande impacto ambiental. Por quê? Como a gente pôde ver na imagem anterior, para que se tenha uma geração de energia suficientemente grande para que para que a gente possa abastecer as cidades, é preciso ter uma grande pressão da água, que a água tenha muita força. Para que a água tenha muita força, é necessário criar uma pressão muito grande sobre ela. E como é que se cria uma grande pressão? Grandes áreas de construção de represas. Coloca, né, faz um grande lago artificial, né, e com uma pequena saída. Portanto, a água que conseguir escapar por essa pequena saída vai sair com uma pressão tão grande, mas tão grande, que ela vai gerar, né, uma turbina, e essa turbina vai criar energia, né, essa energia vai ser distribuída pela cidade. O grande problema é que para você fazer essas áreas de alagamento, você precisa de grandes espaços.
grandes espaços geram grandes desmatamentos, grandes remoções de pessoas, de populações nativas, indígenas, entre outras questões. Então, por mais que a gente saiba que a energia hidrelétrica é importante e é uma energia que a gente pode considerar não tão suja assim, os impactos ambientais, principalmente associados ao desmatamento e os impactos sociais associados à remoção de grande quantidade de pessoas, são importantes e merecem ser sempre retomados, porque a gente sabe que, além disso tudo, ela também modifica as vazões dos rios, né? Ou seja, o rio chega com uma determinada força. Se eu crio uma represa ali, a partir daquele momento o rio vai correr de forma diferente. Como é que vai ser a vida dos peixes? Né? Como é que vai ser a chegada de micro-organismos? Como é que vai ser a chegada de sedimentos que vão tornar os solos férteis? Ou seja, a instalação de uma represa para fazer uma usina hidrelétrica gera uma série de impactos ambientais. A gente não vê fumaça saindo de lá, portanto a gente acha que não é suja, que não gera impacto. Mas gera impacto sim, e é preciso que a gente entenda isso. Né? Mas é importante que a gente entenda também que dentro, né, de uma série de questões, ela ainda se faz presente e é menos suja, principalmente por alguns países que utilizam ela em larga escala devido à disponibilidade. O Brasil, como a gente vai ver principalmente daqui a pouquinho, né, é um dos maiores detentores de água doce do mundo, correndo através de seus rios, das suas grandes bacias hidrográficas. E é importante a gente entender que essas bacias hidrográficas, quando a gente está falando dessas questões, nós precisamos entender que elas podem ser amplamente utilizadas para geração de energia. E aí a gente deixa de utilizar energia como combustíveis fósseis, como queima de petróleo, queima de carvão, né? Então a gente tem uma certa energia que parece ser limpa, se a gente analisar muito bem, não é tão limpa assim, mas ainda é menos suja, gera muito menos impactos ambientais, principalmente na atmosfera, né, em relação à queima de petróleo, à queima de carvão. Então o Brasil, que possui rios extensos e caudalosos, ou seja, com muitas curvas, investe em hidrelétricas como fonte de energia, sendo hoje em dia fonte primordial que representa pelo menos 65% de toda a energia produzida no Brasil, que chega até as nossas casas, vem da energia hidrelétrica associada, obviamente, aos rios. Continuando, então, a nossa aula sobre águas no mundo e águas no Brasil, nós vamos entrar um pouquinho dentro da matéria de Brasil e falar sobre algumas das principais bacias hidrográficas do Brasil, né, suas principais características e diferenças entre si, além de outro recurso hídrico muito importante que temos no nosso território, que são as águas subterrâneas. Quando a gente fala de bacias hidrográficas, como a gente já vem falando há algumas aulas, é importante lembrar que o Brasil tem algumas das principais bacias hidrográficas do planeta, tanto em quantidade de água, né, ou seja, a disponibilidade de água, isso se dá por uma série de fatores naturais. Um dos fatores naturais mais importantes é o fato do Brasil estar quase que inteiramente dentro da zona tropical, ou seja, nós temos uma chuva abundante ao longo de todo o ano em diversas regiões. Algumas regiões, como a zona equatorial, chove o ano inteiro, e outras chove muito no verão, menos no inverno, e outras chove mais no inverno, menos no verão, né? E nós temos somente 10% do nosso território, que é aproximadamente aquela zona ali do semiárido nordestino, que nós temos pouquíssimas chuvas. Em todas as outras regiões nós temos chuvas abundantes, pelo menos em alguma época do ano, o que faz com que nós tenhamos uma série de grandes bacias hidrográficas, né? Como, por exemplo, a bacia amazônica, que vai ser a primeira que a gente vai abordar. Então, como a gente já disse, o Brasil representa pelo menos 12% de toda a água do mundo. E essa água está disponibilizada principalmente em cima dessas bacias hidrográficas e nos aquíferos e lençóis freáticos, que nós vamos falar ao fim da aula. A primeira das bacias hidrográficas que nós vamos trabalhar é talvez a mais importante de todas, tanto a nível internacional quanto a nível regional aqui dentro do Brasil, né, por ser a maior bacia hidrográfica do mundo, tanto em extensão quanto em profundidade, largura e vazão de água, ou seja, a quantidade de água por metro cúbico, por minuto, por segundo, né, quantidade de água que jorra, né, sobre esses rios. É a única bacia que tem sua nascente principal fora do país, então é importante a gente entender que o Rio Amazonas, né, ele compreende muito mais do que somente o Brasil. Nós temos aí Peru, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana, Bolívia e Brasil dentro do rio Amazonas e da bacia amazônica como um todo, né? E ela é a maior bacia fluvial do mundo, né, em todos esses aspectos que a gente já falou. Então ele nasce no Peru, né, lá na Cordilheira dos Andes, e vem somando águas, né, ao longo de todo o relevo. É importante a gente lembrar
Por que essa bacia amazônica é importante? Nós temos uma área mais baixa ali na Amazônia, na região onde fica a floresta amazônica, e nós temos áreas muito altas próximas a elas. Nós temos os Andes, né? Nós temos planaltos ao norte e planaltos ao sul. Portanto, é uma área cercada por relevos mais altos, que faz com que toda a água que cai na região corra em direção, né, ao rio Amazonas, o que faz dele a maior bacia hidrográfica do mundo. Outra coisa importante que quando a gente fala, a gente sempre associa a bacia amazônica à região norte, mas é importante lembrar que ela também tem presença no centro-oeste, principalmente no Mato Grosso. Quando a gente fala, né, a gente vai ver na próxima imagem, né, no mapa, né, como a gente já falou, também são rios de planície, áreas mais planas. São muito utilizados para transporte, né, sendo considerados a estrada da região norte, né, e tem pela grande quantidade de água, um grande potencial hidrelétrico. Só que esse potencial hidrelétrico esbarra num problema muito sério que a gente já discutiu, que já que são rios de planície, né, você criar um potencial hidrelétrico, criar uma hidrelétrica, você precisa criar uma grande área de alagamento. O problema é que essa grande área de alagamento seria na floresta amazônica, em áreas de floresta amazônica, ou seja, você precisaria desmatar ainda mais do que ela já é desmatada, ou seja, um grande problema. Então nós podemos ver aí nessa imagem, né, quantos dos rios são navegáveis a todo momento, quantos são navegáveis durante as cheias e quanto não são navegáveis quase nunca. A gente vê aí nas colorações mais escuras nos tons, né? Quanto mais escuro, mais navegável é. A gente pode perceber que ele é um rio extremamente importante, conecta diversas regiões, diversos estados e até mesmo países. Portanto, é importante a gente entender que nós temos essa grande bacia, ela tem uma importância geográfica para o clima mundial, né, muito grande. Outra coisa importante que a gente pode entender é que, por mais que tenha uma área de planalto, né, ele tem uma declividade, e essa declividade é diminuída através das eclusas. O que são eclusas? Eclusas são áreas, né, que você cria mecanismos, né, obras de engenharia, que você consegue criar como se fosse uma série de piscinas. E essas piscinas funcionam como para você nivelar a água. Portanto, se um navio quer subir o rio, né, e tem uma declividade muito grande e o navio não conseguiria fazer isso, ele entra dentro de uma eclusa, aquela eclusa vai encher, ele vai continuar boiando, né, até chegar no nível que ele quer, né, no nível do rio acima, e ele vai continuar navegando rio acima. E quando ele estiver descendo para ele não despencar rio abaixo, ele vai novamente na eclusa, a eclusa vai diminuir a vazão de água, ele vai baixar até o nível abaixo do rio e vai embora, né, seguindo. Então nós podemos ver aí nessa imagem também algumas eclusas. Outra bacia importante demais, né, é a bacia do Paraná, que ficou muito famosa, né, por duas questões importantes. A primeira questão importante é que é a bacia mais urbanizada de todas, né? Afinal de contas, ela está ali entre o Paraná, São Paulo, né, o interior de São Paulo, né? Ela passa dentro da capital São Paulo com um dos seus afluentes, que é o Rio Tietê, né? E ela tem um grande potencial hidrelétrico, tendo até mesmo a maior usina hidrelétrica do Brasil, que é a usina de Itaipu, que fica ali em Foz do Iguaçu, na divisa entre o Brasil e o Paraguai e a Argentina também. Né? Outra coisa importante que a gente precisa entender é que pelo fato dessa bacia ser a mais urbanizada, ou seja, ter mais cidades e maior quantidade de população, ela também é aquela que sofre com maior grau de poluição. Né? Tanto é que nós temos o famoso Rio Tietê, que é conhecidamente no Brasil inteiro conhecido como rio poluído. Outra questão importante que a gente precisa dizer é que quanto mais população ao redor desse rio, significa que além de ser extremamente poluído, esse rio é muito utilizado, o que diminui o seu potencial, né, hidrelétrico em alguma vazão. Né? Ou seja, nós utilizamos muito a água, esse rio talvez seja o rio que tenha a maior quantidade de água utilizada tanto para a indústria, quanto para a agricultura, quanto também para o uso doméstico. Portanto, esse rio é amplamente utilizado pela população brasileira. Outro rio importante que a gente também precisa falar é o famoso, né, Rio São Francisco, conhecido também como Velho Chico. Né? O Rio São Francisco, apesar de ser muito conhecido por estar ali na região Nordeste, ele nasce em Minas Gerais, nas serras, né, de Minas Gerais, a Serra da Canastra, e vai correndo do sertão nordestino, o que faz dele um dos rios mais importantes. Por quê? Porque ele leva vida através de sua água para a região que tem pouca água, que é uma região mais seca. Portanto, o Velho Chico, como é conhecido, né, ele é extremamente importante porque ele leva riqueza ao sertão, tornando o solo fértil por onde passa. O problema é que ao longo dos últimos anos, né, esse
Rio São Francisco vem sofrendo uma série de transformações que estão associadas, primeira coisa, a uma série de construções para usinas hidrelétricas que vão diminuir a sua vazão, ou seja, a quantidade de água que nós temos correndo nesse rio. Outra questão importante é que ao longo dos últimos anos nós podemos ver a transposição do Rio São Francisco, né? O que é a transposição do Rio São Francisco? A transposição do Rio São Francisco está associada a uma série de construções que tenta levar água para áreas mais secas. O problema é que quando você tira a água do curso principal do rio, vai faltar água nesse curso, né? Portanto, áreas, né, podem se tornar, enquanto você está levando umidade para algumas regiões, você pode diminuir a quantidade de água em outras. E aí nós temos uma série de problemas que estão associados exatamente a isso. Quando você tira água de uma região para levar para outra, né, aquela região que antes tinha água e tinha toda uma economia que utilizava aquela água, vai ficar sem água. Nós podemos ter uma série de problemas importantes. Então, o Velho Chico, nós temos a importância muito grande aí na levar água ao sertão, né? E é conhecido também como o Rio da Integração Nacional. Por quê? Porque ao longo de todo o nosso processo de colonização inicial, nosso processo de colonização inicial, nosso processo de ocupação do nosso território, o Velho Chico foi extremamente importante. Por quê? Porque a gente sabe que a nossa colonização se inicia pelo litoral nordestino e vem caminhando rumo ao sudeste. Portanto, exatamente no caminho, no curso do rio, né? Ou seja, uma série de cidades históricas, né? E o rio foi sempre muito utilizado para fazer o contato entre o sudeste e o nordeste, mesmo, né, há muito tempo atrás, quando esse tipo de tecnologia, quando esse tipo ou as outras bacias hidrográficas ainda não tinham esse tipo de conhecimento. O Velho Chico sempre foi um local, né, de navegação, de integração entre regiões. E por último, mas não menos importante, também temos o Tocantins e o Araguaia, que vem se tornando cada vez mais importante ao longo dos últimos anos por duas questões importantes, né? Esse rio, né, ele está numa área que recentemente recebeu um dos maiores polos mineradores do Brasil, que é o Polo Carajás, né, que fica ali no Pará. Esse Polo Carajás, né, é uma das regiões de maior quantidade, volume de mineração do planeta, né, e ele utiliza amplamente, né, as águas do rio Tocantins e do Araguaia para poder fazer essa produção industrial, fazer essa produção de mineração. Outra coisa importante é que o rio Tocantins e o rio Araguaia estão na área do Centro-Oeste. Centro-Oeste, que é a área da expansão agrícola, onde se planta soja e se cria gado. E o rio é extremamente importante por isso. Por quê? Porque ele leva água e irriga o solo. Não é tão úmido assim, não é tão propício assim do cerrado, e também leva água para a criação de animais, né, principalmente de gado de corte, que o Brasil é um dos maiores exportadores de carne do planeta. Além disso, além dos rios, como a gente falou, da água doce superficial, nós temos também as águas subterrâneas. A água subterrânea é aquela parcela de água que permanece no subsolo, onde é armazenada em poros e fraturas existentes nas rochas ou nos grãos dos solos, né? Essa água vai fluindo lentamente pelos corpos d'água e vai aparecendo, aflorando, até entrar naquele ciclo de evaporação e se iniciar novamente no processo do ciclo hidrológico. Essa água portanto, é invisível e tem papel essencial na manutenção da umidade do solo, portanto, é extremamente importante para a questão da umidade e, portanto, a fertilidade do solo. É importante também, pois ela alimenta o fluxo dos rios, dos lagos, brejos e de uma intensa biodiversidade que vive a partir deles. Outra coisa importante é que a água subterrânea ela é também responsável por manter os rios perenes. Quais são os rios perenes? Aqueles que estão sempre correndo, não importa a quantidade de chuvas ou não. Portanto, na época que não há chuvas, o que alimenta aqueles rios? As águas subterrâneas. As águas subterrâneas afloram e faz com que aqueles rios continuem correndo. Então, no Brasil, quando a gente fala de água subterrânea, a gente tem que entender que nós temos os dois maiores aquíferos, né? O que são aquíferos? Aquíferos são regiões que armazenam água a partir de suas rochas, do seu solo. O Brasil tem os dois maiores aquíferos do planeta, né? Tanto o aquífero Guarani, que corresponde ao Brasil, parte do Uruguai e Argentina, quanto o aquífero do Alter do Chão, que representa ali parte do Pará, parte do Amazonas. Então a gente tem que entender que nós temos, além desses 12% de toda a água doce do planeta, está distribuída nas nossas bacias hidrográficas e nos nossos aquíferos. Então, como eu já disse, aquíferos são essas rochas porosas que funcionam como uma esponja, que armazenam toda a água, e quando essa água está armazenada em determinada quantidade, ela consegue aflorar, né? Mas
áreas onde o solo está mais próximo, essa água consegue aflorar e se transforma numa nascente de rio, se transforma num lago, se transforma em uma série de regiões. E outras regiões, ao longo, como a gente percebeu, né, os aquíferos são muito grandes. Então, a água que infiltra no solo, em algum momento, vai abastecer esse aquífero. Então, esse aquífero é extremamente importante, principalmente o aquífero Guarani, onde a gente pode perceber a área de captação. Ou seja, toda chuva que cai e infiltra no solo, né, dentro dessas áreas que nós podemos ver pintadas, né, elas infiltram e em algum momento vão chegar no aquífero Guarani. O importante, portanto, também é permanecer, fazer com que esse solo esteja sempre limpo, para que o aquífero Guarani não seja contaminado por agrotóxicos, por questões químicas, né, por produtos químicos, que podem fazer muito mal quando a água desse aquífero aflorar e nós começarmos a utilizar ela. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido, né, todas essas questões que nós falamos sobre água, desde as questões conceituais sobre ciclo hidrológico, sobre os rios, né, as questões de uso, das diferentes formas de uso, seus impactos ambientais e também as principais bacias hidrográficas do Brasil e seus principais usos. Espero que tenham entendido. Um abraço e até mais.